Bom dia, pessoal. É um imenso prazer estar aqui com vocês. E o que importa para você? O que importa para aquelas pessoas que são como você? É isso mesmo, é a aula de projeto de vida, por isso que estamos fazendo essas perguntas reflexivas e profundas para tocarem o seu coração. E não estou sozinho, estou com ele aqui, o nosso incrível professor Jocélio. Bom dia, professor Anderson, bom dia, dia, turma do sexto ano, professores e alunos, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Jocélio e estarei fazendo a moderação da aula de projeto de vida. Participação, né, professor? Tem que Participação bastante, especial, participação especial. Então, o que será necessário para a aula de hoje, professor Jocélio? O que a gente vai precisar? Nós vamos precisar aí do nosso lápis ou caneta, o papel ou caderno para fazermos nossas anotações e o nosso clássico Currículo em Ação de 2021, o caderno do aluno do sexto ano de projeto de vida, volume 4. Então, ó, se na escola ainda não tem, nós temos a versão digital, mas você pode muito bem acompanhar a aula aqui com a gente, que a gente vai te dar todas as diretrizes necessárias para que você consiga realizar sua aula de hoje de projeto de vida. O objetivo de hoje seria o quê? Apresentar proposições e sugestões de planejamento para mediação de encontros mensais com foco no cotidiano escolar dos estudantes e no desenvolvimento de suas aprendizagens. Vocês vão entender isso aqui bem em português, bem claro assim daqui a pouco. E na aula anterior nós falamos aí sobre o tema do estudante todo dia, utilizando aí o RPG, né, professor? Exato, semana passada nós jogamos, brincamos e trabalhamos a nossa rotina aí de uma forma divertida, né, professor? Perfeito, e nada muito mais divertido que RPG. E aí vamos falar hoje então sobre redes colaborativas. O que é isso? Então, ó, pensando aí naquele personagem que você criou para nossa aventura, essa aventura que hoje a gente vai chamar de vida. Quais habilidades ele teria baseando-se em suas próprias habilidades? Então você colocou lá que seu personagem ele pode ter uma habilidade, vamos pensar numa competência socioemocional. Seu personagem tem a competência socioemocional da empatia. Ele é muito empático. Ele sempre consegue aí se colocar no lugar do outro e tentar... Porque não é só se colocar no lugar do outro, né? Porque senão é fácil. Bom, o professor Jocélio está ali assim. Então, mas você tem que ter todo um sentimento, uma devoção, uma ideia de que o quê? Bom, eu não gostaria de ser tratado dessa forma, então não vou tratar os outros dessa forma aqui. Beleza. Então, quais são as habilidades do seu personagem? O que você colocou nele? Vamos lá, um minutinho e já voltamos. Olha só, turmas, chegaram aqui algumas respostas sobre os personagens, quais foram as competências aí que vocês colocaram na nossa aula passada. A Pro Maria José traz aí da escola José Alvim de Atibaia, a tolerância ao estresse foi colocado pelo personagem aí do aluno Daniel. E também o Pro Carlos traz da escola Berta Poá, ideias criativas, a gente só não colocou o aluno. O aluno, tá, deve ser bastante aluno. Muitos. Então, olha só que interessante. Então, quando a gente cria um personagem de RPG, é interessante que a gente coloca um pouco da gente nele. Ou a gente coloca o contrário daquilo que a gente é, porque a gente quer vivenciar outra vida, então a gente coloca, né, a gente faz um trabalho meio assim. Bom, eu sou assim, esse aqui é o meu cotidiano. Como eu quero escapar do meu cotidiano, eu vou criar um personagem que é totalmente contrário do que eu sou. Mas, sabe aquele negócio, né? Sabe quando o ator ele ganha um Oscar?
quando ele não interpreta ele mesmo. Porque tem alguns atores que você fala assim, ó, esse aí, ele não está interpretando nada, porque ele só está sendo ele mesmo. Não posso citar nomes, senão gera processos administrativos. Mas acontece muito isso. E aí, ó. Alguns atores que acabam tendo sempre o mesmo perfil, né? Sim, o personagem é bem parecido. O mesmo sim. personagem, parece que é o mesmo personagem em todas as séries, filmes, enfim, teatro. Sim, eu vou citar um exemplo. O Jack Sparrow é igual o Índio Tonto. Que é igual? É exatamente o mesmo personagem. Muda a caracterização, mas o personagem é muito parecido. Desculpa, Johnny Depp. Aí, vamos lá, redes colaborativas. Para a gente criar redes colaborativas, nós precisamos de confiança. Então, por quê? Nós estamos falando do RPG, né? O RPG é uma rede colaborativa, você não consegue jogar RPG sozinho. Tem até alguns livros-jogo, mas o ideal é você pegar uma aventura e começar com uma galera. E aí você cria uma rede de colaboração. Só que essa rede de colaboração, gente, ela é estruturada em cima dessa palavra aqui, gente. É confiança. Eita, passei o slide, volta o slide, volta o slide. Aqui. Confiança, é extremamente importante que nós tenhamos confiança. Essa atividade busca fomentar a confiança entre nós por meio da criação de uma rede de colaboração. Só que em vez do consumismo material, esse negócio que já grifamos aqui, ó, consumismo material, em vez de a gente pensar nesse ato de consumir as coisas como se elas fossem simplesmente totalmente descartáveis, e que de alguma forma, depois de um certo tempo, socialmente falando, a gente começa a fazer isso com as pessoas. Sim. A gente acaba meio que tornando as pessoas descartáveis. Então eu uso você por um certo período, né? Você me ajuda com alguma coisa. Eu uso as suas habilidades, isso, né? Aí depois, tchau, tchau, a gente se vê na próxima vez e é só daqui a um ano. Então, como no mundo de hoje, vamos definir nossas necessidades de conhecimento para a criação da rede. Caso identifiquem a necessidade, podemos basear o consumo no uso e não nas trocas de bens. Como o nome já diz, é colaborativa, por isso ela precisa atrair participantes e interessados. Aí você pode fazer isso com relação ao contexto aí que você está na sala de aula. Organizando, professor. Então, professor, uma rede colaborativa, eu montar ali uma equipe, né, trabalhando as habilidades aí de cada indivíduo, sim, mas não pensando num consumo, né, do material, mas sim numa possibilidade de troca, de aprendizado, isso, de confiança, é isso? É, porque senão a gente vai pensar, viu, você ensina isso aqui pra mim, eu te dou... Eu tenho 3 Danone lá na geladeira. Já é? Entendi. Aí, como que a gente pode organizar isso? A gente pode organizar de diversas formas, né? Pode ser real, pode ser virtual. Pode ser, a gente precisa fazer um planejamento. Aí, por quê? Porque tudo que é feito na vida precisa de um planejamento para que as coisas não saiam do controle. Aí, você levanta os benefícios, porque é muito mais fácil você atrair os participantes quando você coloca os benefícios bem claro, o que a gente vai conseguir construir. E o benefício não precisa ser, aí, professor Josélio, né, aquela ideia, não precisa ser aquele negócio. 3 Danone, tá Exato. pago? Então, bem material, né? Bem material. A gente pensa em benefícios no sentido mais competências socioemocionais. A comunidade escolar, a gente precisa definir os horários, porque é planejamento, gente. Tudo isso aqui faz parte do planejamento. Nós podemos explorar diferentes espaços dependendo do que a gente vai fazer. Professor, ainda não está tão claro. É porque vai ficar claro, bem claro depois. Eu não quero dar spoiler, por isso que eu estou segurando aqui as pontas. E desdobramentos e protagonismo. É claro que vocês, alunos, é que vão fazer parte ativa dessa rede colaborativa, então vai depender do protagonismo de vocês. E atenção! Colaboração nessa perspectiva, apesar de oferecer algo intangível, ou seja, conhecimento, você não consegue pegar o conhecimento. Olha só, eu peguei o conhecimento aqui, ó, estou fazendo uma bolinha de papel com ele. Não, você não consegue fazer isso com conhecimento. Embora no meu caso aqui até esteja um pouco disso, porque tem conhecimento escrito nesse papel. E você amassou, né, professor? Eu amassei, mas eu estou desamassando aqui porque eu fiquei com a consciência pesada. Não devia ter feito isso.
pode gerar uma dinâmica de interação mais saudável e produtiva entre todas e todos. Além da prática, a atividade movimenta os estudantes na adoção de um novo modelo de uso-consumo, em que se amplia o conhecimento através da aprendizagem e da experiência. Então, agora eu vou dar o spoiler. O que é a ideia aqui? A ideia é nós nos organizarmos dentro de eu sei fazer uma coisa e eu quero aprender essa outra coisa. Então vamos facilitar com um exemplo mais concreto. Eu sei falar alemão e eu tenho interesse em aprender a tocar tuba, aquele instrumento grandão metal. É isso. Vamos lá para o slide agora que vai ficar bem claro. Ó, definição dos interesses. Então, o que você gostaria de aprender que alguém da sua rede colaborativa poderia ensinar? Pode ser, eu gostaria de aprender a fazer uma torta de frango com catupiry. Pode ser isso. Inclusive fome. Descobrir os professores. O que você poderia ensinar? Os professores não necessariamente é o professor da escola, não, gente. Pode ser você o professor. Então vamos supor que você tem habilidade, você sabe desenhar muito bem, então chega lá, sempre alguém está te vendo desenhar lá na escola. E você pode compartilhar esse conhecimento. Lá na escola que eu trabalhava, na Naerson Miranda, a gente tinha o Ugner. O Ugner, ele sabia fazer, sabia não, ele sabe ainda, fazer origami. Que bacana. E aí ele conseguia compartilhar esse conhecimento da sala, porque na sala dele sempre tinha mais alguém que estava conseguindo fazer origami por causa do Ugner. Então, isso é uma rede colaborativa. Essa rede que eu citei, ela foi feita informalmente, sem necessidade da gente se organizar aqui, como se fosse uma aula de projeto de vida para a gente fazer uma rede. Não. Então, se as redes podem surgir de forma espontânea, sem necessidade de fazer aí um trabalho totalmente voltado a isso, nós podemos fazer realmente o trabalho totalmente voltado a isso e fazer a rede acontecer, certo? É legal na sua fala, professor, que a gente percebe que essas redes colaborativas, elas já ocorrem no nosso dia a dia, né? Então, em determinado momento, quando você está ali ajudando num projeto da escola, seja ele a festa junina, a gente vê algumas festividades de Halloween, Dia da Família, enfim. Quando você se envolve dentro de qualquer projeto, você já está dentro de uma rede colaborativa, né? A própria escola, ela é uma rede colaborativa. Porém, aqui na aula de Projeto de Vida hoje, nós estamos dando aí possibilidades de organização dessa rede, né? E com outro foco, né, professor? Como você disse, que é realmente no aprender, na troca através de conhecimentos e não só pelos bens materiais. Isso, perfeito. É a gente realmente estruturar e transformar num projeto. E não em algo que acontece espontaneamente, porque acontece muito na escola, né? A escola é um local de muitas aprendizagens, muitas trocas. Por exemplo, agora, né, a gente está caminhando aí para o final de outubro e algumas escolas vão organizar festas voltadas ao Halloween. E aí, sempre que eu vi essas festas ocorrendo nas escolas, o que acontecia? Era essa ideia de que, professor, eu vou fazer isso, o outro lá, eu sei fazer isso, eu vou fazer isso. Eu vou criar isso. Então, essa rede colaborativa, ela é totalmente natural dentro da escola. Exatamente. Ó, a Pro Sandra coloca aqui, ó, na Pedina Mota Runha de Guaratinguetá, alunos do 6º ano. Hoje fizemos uma leitura compartilhada de um poema de um livro que nossa aluna Sofia está lendo, intitulado Para um Mundo Novo. O livro Adolescência Poética, né? Então ela já vai fazendo uma troca, um conhecimento, né? Perfeito, perfeito. Então foi muito bom você ter citado isso e a professora ter trazido pra gente, porque já ficou um exemplo bem natural de como isso acontece nas escolas. Então, vamos começar aqui, ó. Agora, por que a gente vai fazer? Chegou um momento muito especial da aula, vejam só. Agora vamos realizar nosso workshop, que inclusive aí, ó, vocês compartilhem com a gente em @projeto de vida CMSP, porque a gente sabe, eu já recebi um monte de coisa. Uma vez eu recebi um menino que ele mandou um vídeo tocando bateria, que eu fiquei impressionado, A gente recebe muitos trabalhos. É legal você falar isso, professor Anderson, que às vezes a gente, com o teor que nós temos das aulas, né, a correria, enfim, o nosso cronograma, a gente esquece de falar. Pessoal, a gente recebe muito trabalho interessante, como o professor Anderson falou, e enviem pra gente, marquem lá nas redes sociais, porque a gente dá visibilidade ao trabalho de vocês. Às vezes tem uma ideia
tão legal acontecendo aí na comunidade escolar, e que está ainda no micro, né? Só atingindo aí a parcela, que já é muita coisa dentro da escola, mas que pode aí ser projetada nas redes sociais. Às vezes eu sempre falo aos meus alunos, a gente às vezes compartilha tanta bobagem nas redes sociais, né? E o que é legal, os memes, tudo bem, a gente, né, todo mundo faz isso. Mas às vezes a gente tem coisa tão legal como um trabalho, um desenho, um poema, uma frase que você ali fez, formulou dentro do seu repertório. Então é interessante a gente fazer esse recorte, de compartilhem mesmo as produções de vocês. E tem essas, às vezes a gente compartilha muito mais de pessoas que são desconhecidos da gente do que as pessoas que estão próximas a nós. Sim, o nosso amigo fez uma coisa muito legal, a gente só curte, mas a gente não compartilha. E isso é uma rede colaborativa, né? Quando você está ali compartilhando, né, o conhecimento do outro, as habilidades do outro, você está apoiando, é uma rede colaborativa. Isso, então a gente pode criar uma rede colaborativa pensando no macro, né? Agora a gente falou para você fazer isso dentro da sua escola. Mas quando vocês mandam o trabalho pra gente, normalmente a gente compartilha também, compartilha nos stories e tal. Por quê? Porque isso é uma divulgação de boas práticas. Às vezes você lá tá pensando, nossa, o que eu poderia fazer? Aí você recebe um compartilhamento de outra pessoa que fez um negócio, eu consigo fazer isso? Então, quando a gente compartilha, a gente está realmente influenciando o conhecimento e bora lá então, ó. Esse aqui, instrumento aqui, é um cavaquinho. Não, não é cavaquinho, gente. É um ukulele, é um instrumento havaiano. Sabia, professor Jocelyn, que o ukulele em havaiano significa pulga saltitante? Que pulga bacana. Saltitante. Não sabia, professor. Pulga saltitante. Pulga saltitante. Então vamos conhecer as partes do ukulele. Nós temos essa parte aqui, ó. É o corpo. Essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, como acho que a maioria de vocês já sabe, é o braço. E, como não poderia deixar de ser, se é o corpo, o braço, aqui, algumas pessoas chamam de mão, algumas pessoas chamam de cabeça, e algumas pessoas chamam de headstock, mas a gente está no Brasil, vamos falar mão ou cabeça. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, esses ferrinhos aqui que tem no meio, a gente chama de traste, igual o xingamento. Aqui nós temos a ponte. A ponte. E essa pecinha branca aqui, ó, sabe o que é? Sabe o que é? É o cavalete. E essas pecinhas pretas aqui, eu duvido vocês acertarem o nome. Corda. Então tá aqui, a gente conheceu as principais partes do ukulele. Ah, faltou aqui, ó. Faltou a tarraxa, que são essas pecinhas aqui que sempre que alguém pega o instrumento musical do outro, ele aperta e solta e desafina tudo. Que serve justamente para afinar, mas as pessoas desafinam os instrumentos. Cuidado com essas peças aqui, são sensíveis, isso é uma dica para a vida. Então, beleza. Ó, então nós temos aqui o ukulele e normalmente quando você começa a aprender o ukulele, o que acontece? É importante que você tenha a capacidade de exercitar os seus dedos constantemente, porque qualquer instrumento musical que você for tentar aprender, é necessário constância. Você começa hoje, tenta um pouquinho amanhã, mais um pouquinho, não precisa ficar 24 horas, mas é importante você ter um pouquinho de constância, certo? E aí, ó, se você quiser aprender ukulele, isso aqui não é o workshop completo, é só uma ideia do que você pode exercitar aí na sua escola e tal. Então, ó, imagine que você tem 2 indicadores. Quando a gente está falando da mão esquerda, o seu indicador é considerado o dedo 1. E na mão direita, o seu indicador é considerado o quê? Indicador mesmo. Então, ó, dedo 1, indicador. O dedo médio é o dedo 2. O dedo anelar é o dedo 3 e o mindinho é o dedo 4. Aqui é indicador médio, anelar e o mindinho mesmo também, normal, tá? Então, mão direita, mão esquerda e aí, ó, vamos lá. Aqui, então, o principal exercício que a gente tenta fazer quando a gente começa a aprender um instrumento de cordas seria tentar tirar som. Então, você vem com o dedo 1 na primeira casa, porque a gente conta esses espaços aqui, ó, chamando de casa. Então, aqui é a primeira casa. Então, o objetivo seria você tentar tirar um som daqui, ó. Ó. Tchum,
Por quê? No começo, o que vai acontecer? Isso aqui, ó. Não vai sair som. Por quê? Gente, a gente não tem um treinamento muscular dessas partes aqui do dedo. Não é algo que você fala assim. Então a gente tem que fazer meio que uma musculação dedal pra gente conseguir tirar som. É bem natural isso acontecer. Então, ó. Primeira ideia, tentar tirar som do ukulele. Se você conseguiu fazer isso, parabéns, você conseguiu participar do primeiríssimo momento do nosso workshop de ukulele. Você aprendeu as partes do ukulele, você aprendeu a tirar som do ukulele. Se você acha que tá fácil, usa o dedo 2, ó. Caminha com o dedo 2, ó. E é esse a introdução do nosso workshop ukulele, porque não tem como ensinar o ukulele assim, né, tão rápido em 5 minutos. Mas vocês pegaram a ideia é só exemplificar como que funciona essa ideia do workshop. Agora, vamos então, para o professor, pensando na rede colaborativa, né, com a troca de aprendizados, nós trouxemos aí um workshop, né, no caso, aprender a obter, né, tirar o som do ukulele. Tirar o som do ukulele. Mas poderia ser qualquer outra coisa. temática que seja possível dentro dos profissionais que vocês têm, dos seus conhecimentos, da escola, enfim, né, da sua realidade. Sim, perfeito. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos um outro exemplo que é totalmente diferente do que nós vimos primeiramente. Aqui nós temos alguns cumprimentos em francês. Então, vamos tentar aqui, né? Vamos tentar apreciar a língua francesa. Então, hoje nós vamos falar francês, professor? Francês. Então, para começar, se você chegou na França, caiu de paraquedas lá na França, o que você fala? Salut. Salut? Salut. Por quê? Porque isso significa... Deixa eu ver se vai escrever certinho. Peraí, eu tô com medo. Vai escrever. Significa oi. Oi. Então, salut. Não é pra falar salute. Não. Não é salute. Não. É salut. Então, salut, turma. Salut. Então, ó. Diga aí. Salut. Depois você tem bonjour. Imagina, estudante, você chegar para o seu professor e falar assim, salut, professor. Salut. Então, olha que chique, que diferente. Bonjour. Bonjour. Eu não vou escrever aqui, porque... Não, vou escrever sim, porque eu confio no tamanho da minha letra, que vai ficar pequenininho. Bom dia! O M ficou parecendo um N, mas é porque o tracinho ficou em cima do O. Mas é bom dia! Bonjour. Ça va. Ça va é um jeito informal de você perguntar se tá tudo bem. Ça va? Aí nós temos o jeito formal, que é o ça va bien, que é esse aqui, ó. Ça va bien já é o jeito mais formal. Bem formal, igual a gente faz aqui na aula, né? Bom dia, pessoal. É um imenso prazer compartilhar toda essa aula com vocês, sabe? Então, é o jeito formal. Bonsoir. O savá é o... E aí, turma? Tudo belê? O bonsoir é boa noite. Boa noite quando você encontra alguém. Quando você está se despedindo, é o bonne nuit. Então, eles têm diferença. Aqui no Brasil é tudo boa noite aí, ó, chegou, nós. Lá na França, não. Você tem o bonsoir, que é quando você encontra a pessoa, e bonne nuit, quando você vai se despedir e falar o tchau. Merci. O que significa merci? Merci. Merci? Merci, o que obrigado. Será? Obrigado. E se você quiser falar muito obrigado, é merci beaucoup. Então, merci, obrigado, merci beaucoup, muito obrigado. De rien, esse aqui, ó, de rien. Não é para falar de rien, não. De rien é de nada. Depois, nós temos o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o au revoir, tchau. A bientôt é até mais, até logo. E enchanté, que significa muito prazer. Então, vamos finalizar a aula. Opa!
Prazer. Vamos finalizar a aula falando então bonjour, au revoir, enchanté. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Aqui vão as nossas habilidades de hoje: responsabilidade, organização e assertividade. E a frase aqui pra gente terminar. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo do Guimarães Rosa lá no Grande Sertão Veredas. Então, salut, professor, au revoir, Merci. a bientôt. Merci, professor Anderson, e até a próxima, turma.